Olá, eu sou Nayara, esse aqui é o Nayara Diz, um espaço onde compartilho minhas percepções, minhas ideias, minhas opiniões, que não julgo que sejam melhores do que a de outras pessoas ou mais importantes, mas entendo que o meu modo de falar e de enxergar a vida pode acrescentar algo à conversa. Eu recebo o retorno de algumas pessoas que elas conseguem entender o que eu comunico, por isso eu acho que preciso fazer uso da minha capacidade de comunicação para conversar. Ainda mais nos tempos atuais, onde há tantas vozes, especialmente as vozes que vociferam, que gritam, que odeiam, que polarizam, que geram inimizades, brigas narrativas. Eu acho que faz bem que haja uma voz que, embora carregue convicções, consiga conversar sem agredir, sem brigar. E a temática desse vídeo, que eu espero que fique menor do que os vídeos anteriores, de qualquer forma eu quero agradecer pelas visualizações do último vídeo e eu queria te pedir que você divulgasse o canal, se inscrevesse, e é muito legal ver vocês comentando, dando um retorno. É legal não estar falando sozinha. Então tem alguns outros vídeos aí, o canal tá no começo, mas eu agradeço. Acho que as visualizações do último vídeo foram por conta do tema ser polêmico, mas eu fiquei muito feliz de saber que um vídeo maior, não tão curto quanto os vídeos que costumam bombar, foi visto por bastante gente, né? Numa geração fast food, um miojo intelectual, onde tudo é um meme, uma fala de 3 minutos. É interessante, me dá esperança que existam pessoas que consigam dar ouvidos a uma reflexão um pouco mais, eu não diria lenta, mas elaborada. E isto porque eu não faço análises com muito critério teórico aqui. Eu geralmente converso do coração, nem sempre uso roteiro, é sempre muito espontâneo, não tem cortes. O jeito que eu gravo é o jeito que sai. Quando eu tiver uma equipe no futuro, quem sabe, né, possa fazer uma edição, mas por hora é tudo de um jeito muito simples, né? Mas eu fiquei feliz de saber que as pessoas pararam para me ouvir. Eu acabo seguindo canais que têm vídeos um pouco mais longos. Eu consigo ouvir. E acho que por isso eu acabo falando, interessada naqueles que irão ouvir. Irão dedicar 20 minutos, 25 do seu tempo para uma conversa calma, tranquila. E a conversa calma e tranquila de hoje é sobre um tema difícil, mas que deveria ser natural. Hoje a gente vai falar sobre morte. Eu já falei sobre morte em reflexões bíblicas. Eu penso bastante sobre isso por conta de depois que passei a acompanhar mais de perto pessoas com problemas emocionais, saber que muita gente se cansa de viver, que a vida tem um lado sombrio. E aí, somado a isso, esse ano de 2020, completamente inesperado, morte, assim, sem fim. E
aqueles números crescendo que, embora possam ser só números numa tela, me machucam muito. Porque cada pessoa que partiu tinha um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Tragédias grandes e pequenas, com conhecidos e desconhecidos, sempre mexeu muito comigo. Eu não preciso ter laços com alguém para sentir profundamente a sua perda. E eu experimento perdas desde muito nova, ainda que não entendesse. Eu perdi meu avô aos 3 meses, avô paterno, então não tenho lembrança. Eu perdi a minha avó materna ainda no ventre da minha mãe, então também não pude vê-la. Na medida que eu cresci, eu perdi meu primo de 21 anos para um câncer. E eu me lembro de ficar na entrada do hospital implorando para o moço deixar eu entrar para ver meu primo, mas minha mãe pediu para ele não autorizar por medo de eu me contaminar de alguma maneira com doença, não sei. Depois, em 2007, eu estava em outro estado e eu fiquei sabendo por mensagem da morte de um tio. Foi muito estranho. Depois eu perdi uma tia. O que confortou meu coração foi que eu escrevi um bilhete dizendo que a amava e coloquei na Bíblia dela umas 2 semanas antes. Depois, um professor meu morreu. Eu fiquei devastada. Acho que foi a primeira experiência com luto depois de adulta, entendendo os dramas da vida. O meu sentimento era de inconformação. Simplesmente ele não podia ter morrido. Ele não. Acho que pelo excesso de romance norte-americano, de felizes para sempre. Foi ali a grande desilusão quando eu ouvi de um professor, um outro professor, que a vida é como o óleo, escorre. Você não consegue segurar a água entre os dedos, por exemplo. E ali eu percebi o quanto a vida era frágil, que uma coisa boba consegue pôr fim a uma história inteira de vida, a uma família. Depois, 2 primos. Recentemente, 2 pastores. Um ao lado de quem eu trabalhei e o outro que eu não convivi muito, mas foram mortes que me machucaram muito. E ao sentir a dor desses lutos, eu fico pensando que se em mim, que não convivia com eles, que não os via sempre, aquilo já era tão doloroso, imagina para as esposas, para os filhos, quão grande não é o vazio que foi deixado. Essa semana morreu Tom Veiga, o Louro José, companheiro da Ana Maria Braga. A TV tá falando muito sobre isso e apesar de eu não acompanhar muito TV em tempo real, eu acabo vendo depois o que aconteceu quando vejo alguma matéria ou alguma menção de algum programa. Eu queria, de forma muito espontânea e sem roteiro, eu já escrevi sobre isso na rede social, mas eu não estou com essa cola aqui, eu quero falar de forma muito espontânea o que eu já aprendi com a morte.
Em primeiro lugar, a morte é uma certeza. Desculpa se isso te ofende, mas você vai morrer. Eu vou morrer. Não tem como evitar. Não dá pra fugir. Não dá pra se esconder. Existe um dia que Deus sabe qual é, que a nossa vida terrena vai ter fim. É um fato. Por mais que você invista recursos em manter a sua vida, ela acaba. A morte é uma certeza muito real e que a cada dia deixa de ser aquela certeza de você precisa ter doença, você precisa ter idade. Não. Não há nada que defina que você vá morrer depois de outras pessoas. Basta chegar seu dia. Alguém poderia dizer, como é que eu vou lidar com isso? E acho que é aí que reside a dificuldade do tema. A Bíblia fala no livro da sabedoria que é melhor ir a uma casa em luto, a um velório, do que a uma festa. Ninguém em sã consciência prefere um velório do que uma festa. Mas a Bíblia fala que ali se vê o fim humano e que os vivos devem pensar sobre isso. Então essa certeza não pode sair da nossa cabeça nenhum dos dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente tem que valorizar mais aquilo que é mais importante. A gente precisa amar mais. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa demonstrar amor. A gente precisa demonstrar gratidão. A gente precisa dar o devido reconhecimento. A gente precisa preparar o futuro para os que ainda virão. A gente precisa pagar as contas. A gente precisa terminar aquilo que começou. E pensar que a morte é iminente, está para chegar, deveria me fazer parar de perder tempo com tanta coisa inútil. Quanto tempo eu passo assistindo vídeo irrelevante, sabe? Ficar em looping no celular, na rede social. É a vida escorrendo pelos dedos, pelas mãos. Eu acho que para hoje é isso que eu vou deixar. Não perde tempo. As pessoas morrem cada vez mais jovens. Você não vai conseguir segurar a pessoa que você ama com você. Nós não somos donos dos outros. Na verdade, nós devemos ser gratos pelo empréstimo de Deus de nos deixar pertencer a essa pessoa por um tempo da vida, mas essa pessoa tem outro dono. Ela chega, mas ela também vai. E aí quem fica tem que seguir, tem que continuar. E nesse sentido eu queria que você pensasse tudo que ainda falta. Eu tenho me sentido essa semana tentada a escrever aqui nessa parede. E se eu morrer hoje? O que vai ficar que não foi feito? E se não for eu? E se tais pessoas não estiverem mais presentes amanhã? Será que eu terei remorsos? Arrependimentos para remoer? Nossa, eu devia ter ligado. Nossa, eu devia ter mandado uma carta. Eu devia ter me reconciliado.
Eu devia ter viajado, eu devia ter ido até ele, até ela. Pensa sobre isso. O que você está fazendo com o tempo que você tem? Acho que é por isso que há um salmo que tem a seguinte frase: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A sabedoria está em contar os dias, em ter consciência da brevidade da vida, para saber fazer bom uso do pouco tempo que você e eu temos. Eu acho que a gente pode voltar num próximo vídeo, me deem um retorno se vocês querem. Eu me lembro que há uns anos, quando teve a febre do filme Como Eu Era Antes de Você, eu me lembro de ter escrito uma análise sobre esse filme. E eu acho que seria legal compartilhar com vocês, talvez revisitando esse texto com a cabeça de agora, eu tenha mais ideias, mais comentários a fazer. Também tem uma temática que eu posso reabordar, que é o da vida de solteiro, vantagens de ser solteiro, de não ter achado um grande amor, embora hoje eu seja casada e esteja na defesa do outro lado, o lado que formou família. Mas acho que é um texto legal que dá pra gente conversar. Eu não sei se eu vou ter arquivo dessas coisas que eu estou me lembrando, mas digam aí sobre o que devemos conversar, já que esse é um canal de conversa. Uma hora eu quero que a gente converse um pouco sobre política, mas não para eu defender nenhum lado, mas para eu tentar te ajudar a enxergar que a gente tem vivido as questões sociais de uma forma muito passional, com sentimentos e não com intelecto, sabe? De modo que, por paixões, a gente briga com os amigos, fica inimigo dos parentes, por conta de gente que só quer permanecer no poder, não está necessariamente preocupado com a nossa vida, com o nosso bem-estar. Enfim, para esse vídeo também não bater os 20 minutos mínimos e típicos desse canal, eu vou ficando por aqui. E ainda vai ter muita coisa pra gente falar sobre morte. Morte é um assunto muito complexo, há muito a ser dito. Mas fica para um próximo vídeo, tá bom? Se inscreve aí, compartilha, ajuda esse canal a crescer, pra a gente ter mais gente nessa roda de conversa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.